Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica. Nesta manhã, eu quero cumprimentar o irmão Nelson. Irmão Nelson, que já está na escuta. Eu peço para o irmão Nelson desabilitar ali o mudo do seu microfone, porque está mudo, para que ele possa me ouvir nesta manhã. Paz do Senhor, bom dia, irmão Nelson. Paz do Senhor, irmão Bruno. Como é que está? Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Que bom, irmão Nelson, que bom. Irmão Nelson, seu está um pouquinho baixo, se o senhor puder chegar um pouquinho áudio? mais próximo aí. Ok, eu vou rapidinho aqui. Substituir o fone. Estamos fazendo alguns ajustes aqui, né? E desde já os irmãos que estão entrando na nossa live, nós pedimos compartilhe com os demais aí, compartilhe para que possamos, né, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós temos o Misael aqui que está dando um bom dia, paz do Senhor. Nós temos o Éder que está dando um bom dia, o presbítero irmão Éder, que trabalha juntamente conosco ali na liderança do ensino, né, do setor Santa Rita. Nós temos também o Mutuca, né, que sempre tem acompanhado as nossas lives. Vamos ver agora, irmão Nelson, por gentileza, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. O volume agora acho que deu uma melhorada, irmão. Troquei o fone. Eu não. Tá. Então, eu acho que é assim, eu consigo, tá? Falar mais alto? Não, acho que tá bom, irmão Nelson. Tá bom. Tá bom. Tá bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Nós somos gratos Feliz a Dia Deus das por Mães. essa oportunidade. Obrigado. Deixa eu só ajeitar aqui, irmão Nelson, que eu tô lhe ouvindo muito baixo. De repente, seja o meu aqui. Vamos ver. Agora melhorou. Tá. Deu. Tranquilo. Irmão Nelson, repita, por gentileza, o que o senhor disse aí. Não, eu estava testando o áudio e já está ali na tela, né? Um feliz dia às mães, aquelas que são mães, e as que desejarem ser, que Deus abençoe, possa concretizar essa bênção na vida. Amém, irmão Nelson. Então, meus irmãos, vamos ao nosso texto nesta manhã, nossa lição. E desde já, os irmãos que estão entrando, como eu estou dizendo, eu peço para que os irmãos compartilhem essa live. O Misael, que está aí, o irmão Claudino, que é um dos nossos líderes do setor, o Éder. Por gentileza, lá nos grupos de WhatsApp, vocês que podem, cheguem lá e digam, olha, começou a nossa escola bíblica. E os outros irmãos que estão aí no Face também compartilhem, começou a escola bíblica, vamos dar uma força lá para o pessoal e vamos aprender nesta manhã. Nós queremos, esta manhã, aí, fazer a nossa escola no máximo em 40, 50 minutos, aí, até porque é Dia das Mães, para a gente liberar os irmãos, Isso, né, irmão? Exatamente. Então, os irmãos não tenham, nesta manhã, né, por problema, se tiverem que dar uma saída, né, acessar e sair a live, não tem problema, porque nós também queremos aqui fazer resumidamente. Vamos ao nosso texto nesta manhã, então, a condição dos gentios sem Deus. Eu vou deixar a tela cheia agora aqui, depois a gente aparece mais uma vez aí. Vamos lá. Nosso textuário nesta manhã é, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse é o nosso textuário nesta manhã, Efésios, capítulo 2, e versículo 11. A nossa verdade prática é, outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nós temos o nosso texto
na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Romanos, ou melhor dizendo, primeiro no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e também no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Nós não fazemos menção aqui da leitura bíblica em classe, porque para a gente poder, né, resumir o tempo aqui. Mas o irmão que está em casa, com a sua revista, leia para que possa entender o contexto que Paulo, né, fala a estas determinadas igrejas. Vamos então à nossa introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Irmão Nelson, a nossa introdução nesta manhã. Então, condição dos gentios sem Deus. Somos nós, não é? Que hoje um novo Israel ou um novo povo, mas antes de Cristo, quando nós realmente estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. Não sem religião. A gente tinha religião, mas não tínhamos o conhecimento do verdadeiro Deus. E a esperança também não, né? Sem Cristo, a gente estava miseravelmente perdido nesse mundo. Certo, irmão Nelson. Vamos então à nossa primeira parte da lição, tópico 1, chamados incircuncisão. Subtópico 1.1, conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Conforme Gênesis ali, né, que Deus fala que esta seria a aliança dele com os descendentes, né? A todo que tivesse o objetivo de guardar essa aliança devia ser circuncidado na casa. O procedimento era realizado no 8º dia de nascimento ou de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguiu os judeus dos demais povos gentios. Irmão Nelson. Então, interessante. Esse é o primeiro sinal ou a primeira aliança, o primeiro marco estabelecido por Deus para ter um povo que ele separou, que ele escolheu, como hoje a igreja eleita, escolhida, né, eleita em Cristo. O primeiro sinal de Deus com o homem, sinal visível, né, sinal externo, carnal, foi a circuncisão, né? Era uma cirurgia e que é observada até hoje dentro do judaísmo. É um fundamento, vamos dizer assim, um marco, né? Sim. E nós, Abraão foi circuncidado, né, quando Deus falou com ele dessa aliança, que seria uma aliança que deveria ser guardada. Foi Abraão que estava com 99 anos, antes ainda dele gerar Isaac, o herdeiro que seria da promessa, filho da promessa. E Deus chama Abraão, conversa com ele, diz: Abraão, vocês a partir de agora, todo homem, né, do sexo masculino deve ter esse sinal. Isso aí é uma aliança que vocês devem guardar ela para sempre. É um sinal, é um pacto, né? Então estava ali iniciando assim então uma aliança de Deus com aqueles que posteriormente Deus já predeterminou, né, que seriam o seu povo escolhido.
quem não era circuncidado, foi aqui que nós falamos, quem não era circuncidado, então era tido como incircunciso. E nós, os gentios, ou outros povos, não tinham essa aliança, Deus não tinha chamado a outros, não tinha determinado, e nós não tínhamos conhecimento. Então, por intermédio de Abraão, aí a primeira aliança, que era um sinal que distinguia os judeus dos demais povos de outras nações. Prossigamos. Certo, irmão Nelson. Vamos então ao nosso subtópico 1.2. O significado religioso, né, da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a se assentar, né, em uma mesa e comer com os incircuncisos. Irmão Nelson, né, o significado religioso, então, da circuncisão. Como diz o texto aí, apontando para a santificação, nós vimos ali em Êxodo, né, Deus falando com Moisés, pega aqui Êxodo, a leitura aqui, Êxodo 19, né, capítulo 19, Deus reiterando ali a Moisés. Agora, se diligente, 19, versículo 5, né, os 5, se diligentemente, se atentamente vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, sereis minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra é do Senhor, e ele tinha um povo, né, como propriedade sua, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, a importância aqui de ter uma aliança com Deus e de observar, guardar essa aliança com Deus, né? Então, ele estava reiterando aqui com Moisés, agora praticamente o pacto lá com Abraão, ele estava reiterando aqui, ratificando o que ele já tinha falado para Abraão. Certo, irmão Nelson. É muito interessante, né, irmão Nelson, esse texto que o senhor fez menção aqui de Êxodo, né, que fala sobre a aliança, né, que Deus fez com o povo. Primeiro, obviamente, ele faz algumas recomendações, porém, se essas recomendações foram cumpridas, né, e o povo guardar essa aliança que Deus estava propondo, então veria, né, o resultado disso, né, que seria que esse povo, a partir disso, seria uma propriedade particular, ou seja, aquilo que é guardado de mais precioso, né, irmão Nelson? Propriedade peculiar, né, distinta entre todos os povos, né, entre todos os Amém. povos. E mais para frente, depois a gente vai ver, essa missão está conosco hoje com a igreja. Amém. Vamos adiante, então. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Está escrito lá na parte B, né, do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita assim em Cristo. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser de uma nova criatura. Irmão Nelson. Glória a Deus, irmão Bruno. Eu até vou voltar um pouquinho aqui, um ponto, no slide 18 ali, né? Sim.
aquela leitura, que era algo tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos, né? É interessante que o Pedro, quando ele subiu a Jerusalém, era a observância, né, da circuncisão era um fato distinto e tão relevante que questionaram a Pedro: escuta, você andou indo lá, comendo com os incircuncisos, e Pedro teve que explicar aquele episódio na casa do centurião Cornélio lá, né? E então Pedro disse: olha, senhores, como aconteceu conosco, derramado o Espírito Santo, ele relatou para eles que ele teve uma visão quando ele estava orando, que aqueles homens chegaram, e ele foi lá, e Deus confirmou, aprovou, né? E provocou uma reunião. Mas aí, então, estavam chamando para aquela importância, mas o apóstolo Paulo, então, voltando aqui no 20, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Bem, tem um povo aqui, o apóstolo Paulo dizendo, eu estou pregando para um povo aí, para um pessoal que não faz parte realmente da aliança. Mas com uma ressalva, eu quero ressaltar, né? Dizia Paulo, eu quero ressaltar uma coisa aqui que vocês precisam, os judeus, por favor, olhem para este detalhe, para esta situação. Que o sinal que vocês têm é um sinal físico e realizado por mãos de homens. Mas a circuncisão verdadeira, que eu quero dizer para vocês, é a do coração. Porque aquele sinal externo era um sinal, sim, de uma aliança, mas exigia um zelo em cumprir aquilo e tudo o que as implicações que depois trouxe a lei, vieram com a lei, né? E Paulo diz agora, a circuncisão boa, a circuncisão que agrada a Deus é aquela que é feita no coração, né? No coração. Já adiantando aqui, Bruno, no 21, né? No slide 21, né? Ele disse, a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não tratava de uma operação externa na carne, né? Mas a que foi feita no interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, ele já estava apontando para algo mais profundo, mais sublime, para uma outra realidade. Não agora um sinal externo na carne, mas um interior no coração que foi mudado, que foi renovado, que foi vivificado através da presença de Cristo, né? Então, assim, Cristo, Amém. Sinal de quem pertence a Deus, em Cristo, sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, né? Não é nem o corte, a cirurgia ali da fimose, né? E nem não ter feito, mas o ser uma nova criatura em Deus ali. Mas prossiga ali. Claro. Irmão Nelson, o interessante de destacar aqui é que o legalismo assim judaico, ele afirmava isso ser uma segurança de salvação, né? E vocês imaginem agora Paulo chegar pregando dizendo, olha, isso não dá segurança nenhuma. Foi como se Paulo largasse uma bomba, né, irmão Nelson, nos dias atuais aí, determinada prática, não seria isso? Literalmente implodiu. Literalmente implodiu o bunker, toda aquilo que eles afirmavam, que realmente era um sinal. Mas agora o Paulo foi chamado, né? Ele estava dentro de um plano mais amplo, maior de Deus, de uma nova revelação em Cristo, que era o plano de Deus já de fazer um novo Israel, um novo povo, um novo pacto, uma nova aliança. E para fazer isso tudo tinha que ser, claro, intermédio de Cristo. Paulo tinha essa revelação. Os judeus não aceitaram. Jesus veio para eles, eles não aceitaram, não o receberam, e Deus revela agora a Paulo qual é o plano e o projeto. E ele precisa explicar que agora os judeus convertidos
precisam atentar para esta realidade. E mais à frente vai detalhar isso, né, como foi feito, como foi feito no contexto da época e como foi determinado para os judeus que seguiam agora a Cristo, e daí criou aquela cisão. Eles queriam que assim como os judeus tinham a circuncisão e obedeciam certos preceitos da lei, queriam que os gentios também agora passassem a observar. E Paulo disse, não é assim, né? E literalmente Sim. Foi uma bomba. Vamos lá, então, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, o que de fato nós já estávamos comentando aqui, né, irmão Nelson? Sim. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates, o que culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Algo muito interessante, porque tem uma bagagem histórica muito grande nesse primeiro concílio, né, irmão Nelson? A deliberação dos apóstolos. Pode falar, irmão Nelson. Interessante aqui, né? Muito interessante aqui, porque a igreja era nova, ela estava começando, eram os primeiros passos ali, não é? E já houve aqui uma divergência, né? A divergência, uns querendo puxar para um lado e outros para outros. Então, chamou ali os apóstolos, os presbíteros, se reuniram para considerar essa questão, né? E aí foi lá um debate, começaram a examinar, a analisar, e foi interessante. Foi o que deliberaram, então, né? Deliberaram, falaram de tudo lá, analisaram, que oraram, e o Espírito Santo, e Deus, ali o Espírito Santo com eles, né? E daí eles, olha, vamos deliberar o seguinte: o judeu tem a consciência que ele deve observar os preceitos, deve guardar a lei, e agora ele se torna um cristão, mas ele tinha aquela consciência de vários preceitos da lei, né? Mas os cristãos, esses aí, não. Nós não vamos promover a circuncisão dessas pessoas agora. E o que eles precisam observar? O que eles precisam guardar daqui por diante, né? Então chegaram falou, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada, né? Não impor a vocês nada além das seguintes exigências ou preceitos necessários. Vocês precisam observar de tudo que a lei, que os judeus observam, o que vocês precisam observar é isso, né? E aqui, irmão Bruno, eu vejo até para nós hoje, às vezes a gente precisa, como cristão, não vou dizer que pecado para condenação, mas num sentido de agradar a Deus ou de santificar, observar isso aqui, né? Observar esse preceito. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, obviamente, nenhum cristão come isso, né? Mas abster-se do sangue, né? Do sangue, da carne de animais. E aí eu ia avançar até um pouquinho mais, gente, cuidado com essas morcilhas pretas, aquilo é coisa feita à base de sangue. Olha, não vai te condenar, mas quer agradar a Deus, de repente evita isso, né? Evita do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual, né? Que a gente, moralmente, o conceito moral que nós temos já não permite, né? Eu vejo só a questão da carne e do sangue mesmo ali, o cristão observar. É claro, quando você prepara, aquele cristão que é lá fora, lá, né, ele cria galinha, cria um animal, então, no abate lá, né, vai
corta o pescoço do frango lá, deixa escorrer o sangue, né? Você costumava comer ela sufocada, só destroncava o pescoço. Antigamente, hoje na cidade a gente não conhece isso, mas antigamente a gente criava o frango, né? O frango, e aí o domingo era dia de matar as galinhas, né? Então só destroncava o pescoço da galinha, ela ficava se batendo lá uns 15, 20 minutos e morria, né? E a gente comia. Então, quer dizer, o sangue está ali, ficou na carne, né? O ideal, então, segundo esse princípio ali, é você fazer um corte, matar o animal através do corte, da incisão, cortar mesmo e deixar correr o sangue. Isso é um preceito que ficou para a gente observar na medida do possível. Chegou na Irmão casa de alguém, vai Nelson, comer lá. Sim. E algo que nós observamos é que isso se constitui, podemos dizer assim, vontade de Deus, a observância desses princípios, porque Deus, de igual forma, lá em Levíticos, capítulo 17, também, né, no Antigo Testamento, sob a predominância da lei, já havia deixado, né, essas instruções também para o povo não participar de banquetes que tivessem esse tipo de carne, né? E no Novo Testamento, agora, através dos decretos apostólicos inspirados pelo Espírito Santo, os apóstolos também reenfatizaram isso, né? Isso, reiteraram, né? É interessante, eu lembro do nosso pastor Oswaldo Ivaldo, uma vez ele disse, irmãos, a doutrina, ela transcende, ela pode sair lá do antigo e precisa ser reiterada no novo, então você pode colocar como doutrina para a igreja, para os cristãos. Caso contrário, fica restrita ao ambiente, à prática judaica, né? Mas essa aqui é transposta e foi reiterada no Novo Testamento para nós, para a igreja, né? Então, pode Amém. comer aquela morcilha branca lá, mas a preta evita, né? Evita. Tá certo, tá certo. Vamos adiante, então. Estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. 2.1. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isso é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e de sua obra. Volto ao slide 1, irmão Nelson, aí desse tópico, para o senhor poder comentar. Deixa eu ver aqui, é o 27, né? 27. Esse ponto aqui, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, outro tempo, né? Antes da regeneração, outro tempo, antes de Jesus entrar na minha vida, né? Entrar na vida do nosso amigo, irmão, participante aí que está participando. Então, antes daquele tempo, nós sem Cristo, e podia ser embora religioso. Eu fui criado num ambiente de religiosidade. Em casa, a religião tinha muita importância, né? Todo domingo nós tínhamos um ritual, tínhamos uma prática da religiosidade. Porém, Cristo não estava nela, né? Cristo não estava nela. Então, indicando aí que uma vida sem Cristo, a religiosidade nossa que a gente tinha era incapaz de nos inserir na promessa messiânica da salvação. E por quê? Porque desconhecíamos a Cristo, né? E por desconhecer, nós éramos indiferentes às promessas acerca
dele e da sua obra, que faria e fez uma grande diferença, promoveu uma mudança radical em nossa maneira de ver e de entender o mundo e de relacionar-nos com Deus. Interessante, irmão Nelson, interessante. Irmão Nelson, uma coisa que me chama muita atenção aqui é essa expressão, né? Estranhos ao concerto da promessa. E eu quero, nesta manhã, lhe trazer uma consideração que diz respeito a exatamente o significado linguístico desta palavra da nossa língua portuguesa, da diferença entre concerto com C e concerto com S. Concerto com C, tá? O que a Bíblia nos traz, diz respeito à harmonia, irmão Nelson, aquilo que é perfeito, aquilo que advém da perfeição. E é esse o tipo de concerto que Deus está propondo para o seu povo agora. Quando o concerto fosse com S, seria aquele concerto de tentar arrumar algo, ou seja, tentar dar uma consertada naquilo que estragou. E Deus não está fazendo isso. Isso, exato. Deus agora está propondo algo novo, perfeito, justo, santo, completo. O senhor está me entendendo? Excelente observação, irmão Bruno. Excelente, sim. Excelente observação. Ele está construindo algo novo, não está reparando um estrago, né? Vamos dizer assim. Não é um reparo, ele está propondo um concerto, é uma aliança estabelecendo algo novo, né? Concerto no sentido de uma nova aliança, está começando algo novo e não reparando ou remendando algo velho que estava estragado. Né? Certo. Vamos adiante, então, nosso subtópico 2, irmão Nelson. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também agora viriam a se tornar descendentes de Abraão. Irmão Nelson. Então, olha, já praticamente diz tudo aí, né? Voltando ali no 32, o apóstolo Paulo salienta a desvantagem. Realmente, né? A gente estava em desvantagem porque não pertencíamos à comunidade de Israel. Né? Como na carta ali na epístola aos Efésios, ele diz, vocês estavam separados, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa. E nessa perspectiva, né, ali no 34, a lei e as promessas pertenciam então somente aos judeus. E, desse modo, a gente estava fora. Entretanto, né, no 35, ele cita ali, então, que os gentios precisavam saber, né? A gente precisava saber, agora está ciente, de que por meio de Jesus, é sempre por intermédio de Jesus, por ele, estando nele, né, ligado, tem que estar ligado nele. Os gentios também se tornariam descendências de Abraão. E aí ele diz na Epístola aos Gálatas ali, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Certo, irmão Nelson. Interessante a gente, né, salientar também que essa postura, né, do povo judaico na época provocou, né, uma grande inimizade entre os judeus e os gentios, né, irmão Nelson? Tanto é que os judeus, que ainda, né, embora convertidos ao evangelho já, mas muitos deles queriam continuar observando, né, as tradições do judaísmo, né, irmão Nelson? E isso, né, se fez um grande debate na época, né? Colocavam um fardo muito pesado, né, para alguns. Tornou-se foi uma polêmica e graças a Deus foi pelo apóstolo Paulo, né, que foi o defensor e brigou e apanhou e levou muita pedrada, sofreu muito por causa do seu ponto de vista, não o ponto de vista dele, mas o que Deus havia revelado para ele, e ele estava criando agora um novo povo, uma nova aliança, né? E estava dos dois, de gentios e judeus, de ambos os povos, ele estava fazendo criando uma nova realidade, né? Glória a Deus. Sim. Aquela questão do certo e errado, às vezes tem algumas circunstâncias, tem a terceira via, então agora era a terceira via. O certo é o judaísmo, lá tem dos preceitos, tem a lei, tudo direitinho. Esses aí não conhecem, não observam nada. Bom, mas quem somos nós se Deus deu graça e os salvou e os aceitou dessa forma? Quem somos nós para condenar? Então está aqui, está colocado agora uma terceira via. Não é questão do certo e errado, é do que Deus está aprovando agora. Ele está criando, ele pode criar, né? Glória a Deus. Amém, irmão. A gente crê que através, né, do sacrifício de Cristo, nós todos estávamos separados também da comunidade de Israel, né, que embora, né, toda a situação que a gente saiba, né, e toda a promessa divina ainda, né, não havia ou não aceita em grande parte, né, a vinda do Messias, né, irmão Nelson? E nós estávamos, né, nessa condição, né, de gentios sem Cristo, né, mas através do seu sacrifício nós fomos inseridos, né, podemos dizer assim, como filhos de Abraão por causa da promessa, né? E isso a gente tem que diariamente se lembrar desse sacrifício, né, irmão Nelson? Amém, glória a Deus. Também agora somos herdeiros também agora. Sempre em Cristo, né? Nós temos a possibilidade, agora nos tornamos herdeiros também da promessa, estando em Cristo. Né? Sempre o diferencial aqui, a referência, a base, o fundamento é estar em Cristo. Sem Ele, estamos fora. Nós temos alguns irmãos aqui comentando, nós temos aqui o irmão Geraldo, que tem entrado aqui na live, nós temos o pastor Josué também, nosso querido pastor que tem entrado na live. Nós temos o Misael, que é um dos nossos professores aqui, irmão Nelson, que traz uma contribuição dizendo que o conserto seria o pacto de sangue que partiu de Cristo para com a humanidade, ou seja, aquilo que é perfeito, aquilo que o homem não pode desfazer, não é mesmo, irmão Nelson? Perfeitamente, muito bem colocado, irmão Misael. Realmente, glória a Deus. Certo, vamos adiante então, porque nós já se encaminhamos já para 15 para as 11, como falamos, né, irmão Nelson, a gente quer ser nessa manhã... Hoje é uma hora boa, né? Que relógio, né? E hoje é dia das mães, né? Sucintos. A gente quer sucintos nessa manhã. Irmão Nelson, a gente já falou aqui que nós estávamos separados da comunidade de Israel e, obviamente, nós estávamos alienados, né, ao pacto da promessa, né, que seria esse subtópico 13, irmão Nelson. Eu acho que... vai repetir, né, vai repetir. Nós podemos passar aqui, é claro que teria algumas coisas diferentes, mas é pouca coisa, né? Podemos passar ao tópico 3. Sem esperança e sem Deus, irmão Nelson, para a gente concluir. Nós estávamos nessa situação, desprovidos de esperança. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que nós já falamos, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras
o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de vida além do túmulo. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus, irmão Nelson. Falamos então, irmão Nelson, aqui rapidamente sobre, desprovidos de esperança. Todos nós estávamos. Então, aqui no alienados herdeiros. A esperança, desprovido de esperança, 42. A esperança, mais à frente, ele diz a esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. 1 Coríntios 13 diz, agora permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. É um triângulo ali, né? A tríade da fé. E não tem um mais importante que o outro, mas em termos de virtude, a maior é o amor. Porém, a esperança, como vai dizer o autor ali um pouquinho mais para frente, a esperança é a âncora da alma. Então, você precisa estar a âncora, é ela que dá, que vai sustentar, que vai segurar, que vai firmar quando você precisa parar em um determinado lugar, um navio, por exemplo, quando ele está ancorado, o que segura ele na água, né? É a âncora. Então, ela está lá no fundo, lá, e cravada numa rocha, num rochedo, em algo sólido, e então ali vem as ondas, balança para lá, para cá, chacoalha, mas ele permanece porque está ancorado. Então, a esperança na vida, na nossa vida, na vida do cristão, ela é fundamental. E naquela época, a gente sem Cristo, nós não tínhamos esperança. Mas agora, a nossa esperança agora é Cristo, são as promessas de Cristo, a riqueza que Cristo revelou-nos através das Escrituras, nas suas promessas. Então, agora nós temos Deus, temos Cristo, temos esperança. Mudou a nossa situação. A gente estava sem Deus no mundo? Não, agora não. Agora temos Ele. Tem luta, temos problemas, temos, às vezes, aflições, mas nós temos uma viva esperança. E a nossa viva esperança é Jesus. Em Deus, Amém. Na palavra de Deus. Amém. Nós temos alguns irmãos participando. Eu tenho o Marcelo, meu irmão aqui, que está por WhatsApp. Ele até manda alguma coisa, alguns comentários, irmão Nelson. Tem alguns irmãos que mandam por WhatsApp, né? Outros que mandam via Facebook. Nós temos o Osiel também aqui, que está fazendo alguns comentários por WhatsApp. Também estão todos conectados aí, irmão Nelson. Né? Amém. Deus abençoe o Marcelo aí, Osiel. Deus abençoe. Um abraço aos irmãos. Glória a Deus. Amém. Irmão Nelson, vamos se encaminhando ao final, então. Eu só, em tempo ainda, irmão Nelson, eu gostaria de trazer um versículo que se encontra lá no Velho Testamento, no livro de Provérbios, que fala sobre a esperança. E exatamente a condição que nós estávamos. Diz respeito ao seguinte: a esperança que se adia ou se demora, irmão Nelson, faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido, ou seja, a esperança cumprida, é a árvore da vida. É assim que nós nos encontrávamos, não é mesmo, irmão Nelson? Sim. Retrata bem uma realidade, né? A esperança nossa, como diz a Escritura, nossa esperança é firme, né? É firme, a gente tem confiança nela, porque está a esperança da vida futura. E já temos a certeza hoje daquilo que vemos, da realidade com Cristo. Mas a esperança futura, nós temos certeza que ela vai se cumprir
porque aquele que prometeu é o Criador, é o autor da vida e o dono do mundo. Glória a Deus. Amém. Vamos então a nossa, né, ao final aqui, ao nosso último subtópico, e depois já vamos à conclusão. Sem Deus no mundo. Naquela época, nós estávamos sem Deus no mundo, a parte final do versículo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, irmão Nelson. E interessante, que sem Deus não quer dizer que a pessoa não tem religião, ou não tem uma prática religiosa, mas sem Deus é estar separado de Cristo aqui, né? No sentido é que você está separado de Cristo. Então, separado de Cristo, não importa o quão religioso seja, está sem esperança, está perdido. Certo. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados de Deus, do Deus que havia se revelado a Israel, melhor dizendo. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas, irmão Nelson, em densas trevas espirituais. Quantos pessoas de religião, tem casa de religião, não é? Estava ali com a vida regida pela falsa ideia de divindades. Eles fazem, às vezes, de bom grado, se devotam, se sacrificam aquilo, porque creem estar agradando a uma divindade, a um Deus. Na verdade, estão ali escravizados em densas trevas espirituais. Esse é o tema da nossa lição, né? A condição dos gentios sem Deus. Então, qualquer aspecto religioso, qualquer instituição religiosa, se o fundamento, se a base não for Cristo, o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, você está nessa condição dos gentios, sem Deus e sem esperança no mundo. Está perdido. Precisa rever esse conceito, ouvir a boa nova do Evangelho, aceitá-lo, e então muda a realidade, toda a realidade nessa vida e para a eternidade. Chegamos então à nossa conclusão e vamos ler aqui. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus, irmão Nelson. Aleluia. Então, desesperançados e longe de Deus. Mas um dia a magnitude do amor divino entrou em nossos corações e nos aproximou de Cristo e incluiu-nos na esperança da promessa. Agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte de uma nova aliança, de um povo escolhido para morar no céu. Ser dono dessa terra pertence ao Senhor. E então, meus irmãos, a gente vai em frente, renovada a esperança e a confiança que a promessa é de Deus e Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. O corona vai passar, essa pandemia vai passar, mas a palavra de Deus, o nosso Deus, permanece para sempre e é mais uma etapa e a gente vai vencer isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmão Nelson, nós queremos agradecer a sua excelente ministração nesta manhã. Vamos dar graças a Deus pela sua vida e mais uma vez por ter atendido, né, o nosso convite. Muito obrigado, irmão Nelson. Eu que agradeço, irmão Bruno, agradeço mesmo, muito obrigado e apesar das nossas limitações, a gente espera ter contribuído para a edificação da fé no coração dos irmãos, renovar a confiança, a alegria, a esperança em Deus. As dificuldades, as aflições do presente momento
são mais uma permissão de Deus aí, e para somente experimentar a nossa fé, a nossa confiança. Vamos perseverar. O nosso Deus está no céu, a palavra do Senhor está firmada, está estabelecida a aliança, e a gente não deve vacilar. Continuamos confiando no Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor é o nosso Deus, a nossa esperança está firmada nele. Eu estou ancorado na palavra de Deus. Haja o que houver, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os participantes. Para as mães, um feliz Dia das Mães, um abençoado dia, para a glória do Senhor nosso Deus. Jesus vive e reina para sempre. Deus abençoe, irmão. Obrigado, irmão Bruno. Muito obrigado. Amém, irmão Nelson. Nós queremos se somar, né, às palavras do irmão Nelson aí, de um feliz Dia das Mães a todas as mamães, né, sejam elas, podemos dizer assim, as mamães de primeira viagem, né, irmão Nelson, com o seu primeiro bebê, e desde aquelas que já são vovós, né, aquelas que já têm filhos e netos, né, todas se sintam contempladas, né, com a nossa palavra nesta manhã. E a nossa oração é que Cristo, né, que em Cristo vocês sejam fortalecidas em fé, né, vida e saúde aí, porque a gente crê que o Senhor é com todos nós. Amém? Nós agradecemos os irmãos que têm contribuído aqui. Nós temos a irmã Noemi dando glórias a Deus, né, pela live. Nós temos o Odel aqui também, né, agradecendo aí ao Senhor, irmão Nelson, pela escola, e temos o Misael também agradecendo. Nós somos gratos aos irmãos. E, meus queridos, a gente volta hoje à noite, às 21 horas, com uma abençoada live. Hoje à noite nós teremos uma palavra especial a todas as mamães, então você, mamãe querida, aí se prepare aí para que possa ouvir louvores, né, e uma palavra abençoada quando estaremos cultuando ao nosso Deus mais uma vez nesta noite. Somos gratos a Deus. Deus abençoe a todos e um excelente domingo na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.